colocar para gravar aqui. Já foi para gravar. Então, eu queria lhes dar as boas-vindas. Eu vou pedir para, durante a apresentação, a gente manter os microfones fechados. Esse conteúdo está sendo gravado e será também disponibilizado para todos vocês que se inscreveram e, posteriormente, também no nosso canal do YouTube. Para a agenda de hoje, após essas boas-vindas, eu vou apresentar os resultados da nossa pesquisa de benchmark sobre governança de inovação. E aí, depois de uns 20 minutinhos, a gente começa a parte mais esperada, que é um painel aí de bate-papo com especialistas do mercado, contando os seus casos reais de aplicação de práticas de governança, tá? E aí, no finalzinho, os 10 últimos minutos, a intenção é que a gente tenha um espaço aberto para perguntas e respostas. Então, guardem aí as perguntas para esse momento, e aí a gente pode abrir câmera e falar livremente, tá? Queria agradecer aos co-realizadores desse evento e da preparação desse conteúdo, a Match IT e a Grant Thornton, e a ABS pelo apoio institucional e na divulgação também. Os speakers de hoje, então, meu nome é Rose Ramos, eu sou fundadora e CEO da Match IT. Nós contaremos com a Clária Savelli, que é coordenadora de projetos na ABS, moderando o painel com 2 especialistas. Então, nós teremos, estou em ordem primeiro as damas aqui, né? A gente terá a Keila Bisinotto, que é diretora de inovação e indústria na linha Alimentos, e o Sebastião Nau, que é gerente de inovação na WEG. Então, seremos nós aqui conversando com vocês hoje. E, como combinado, eu vou dar início aqui na apresentação dos resultados da pesquisa de benchmark sobre governança de inovação nas corporações brasileiras, tá? Aqui está o QR Code com o meu LinkedIn também, se por acaso a gente não conseguisse falar em tempo de webinar hoje, eu estou à disposição por esse canal para a gente trocar ideia. A minha apresentação deve ser bem breve, está estruturada em 3 partes, uma apresentação sobre a Match IT, que é a realizadora desse evento, os resultados da pesquisa e alguns casos de uso de governança de inovação utilizando inteligência artificial. Então, apresentando brevemente a Match IT, a gente se coloca num contexto em que sabemos que é muito difícil inovar em grandes corporações. Aqui a gente tem a capa da primeira edição da Fortune 500 e uma das últimas, e da primeira edição para cá, 9 de cada 10 empresas listadas saíram do jogo, porque não reagiram à evolução tecnológica, à evolução nas necessidades dos clientes, modelo operacional, né, de gestão de talentos. E isso acontece porque, de fato, é difícil tirar as ideias boas de inovação que ficam escondidas nas cabeças dos colaboradores. Tem silos organizacionais, conflitos de prioridade, e com isso a gente não demonstra o valor capturado pela inovação para o negócio. A hora que um board executivo vai analisar o retorno sobre o investimento e o risco disso, acaba que a inovação não prospera. É isso que a gente quer ajudar a mudar. Nossa solução tecnológica é uma plataforma de gestão de portfólio de inovação e tecnologia, visando trazer eficiência, redução do tempo de ciclo e que seja algo muito fácil de usar com confiança de uma IA especialista. Por trás da nossa tecnologia, nós trazemos o Matias, que é essa personagem que ilustra um consultor de inovação, tecnologia e negócios. Esse consultor Matias, na verdade, ele é uma inteligência artificial orquestrando por trás de si diferentes agentes de IA que fazem aí o racional de inteligência de negócios, planejamento de projeto, matchmaking de colaboração, análise de similaridade, governança, análise de ROI, enfim, esse é o que tem tecnicamente por trás, para o Matias poder conversar com as pessoas no processo de inovação, estruturando os artefatos, organizando o portfólio de maneira assíncrona, com dashboards, gráficos e modelos de priorização. A gente consegue também fazer o matchmaking entre um desafio de inovação e mais de 25 mil empresas de tecnologia e startups, categorizadas a partir da nossa parceria com o Sebrae Nacional. Nosso time é enxuto, mas bem empenhado aí em transformar o mercado de inovação brasileiro e temos parceria com a Unicamp, com a UFG e diversos apoiadores. Então, terminando aí a apresentação institucional, vamos para o que interessa, que é ouvir da nossa pesquisa de benchmark. Essa pesquisa foi realizada em parceria com a Match IT e a Grant Thornton e apoio da ABS. Nós rodamos há poucos meses com o mercado e tivemos a maior parte dos respondentes de perfil sênior, gestores, heads, diretores e C-level, atuando em áreas chaves como inovação, TI, gestão e negócios, e a maior parte também dos respondentes são de empresas grandes, 60% são de empresas grandes, 27% são de empresas médias, então apenas 13% dos respondentes são de empresas pequenas. Para tudo que eu vou apresentar aqui,
nós classificamos os respondentes em 3 níveis, de acordo com a percepção de eficácia do modelo de inovação vigente nas suas organizações. Então, nós agrupamos os respondentes em pessoas que avaliam a inovação como eficaz ou muito eficaz, que está no verdinho, como tendo uma eficácia regular, que é a maioria dos respondentes, que está no laranjinha e amarelo, e pouco eficaz ou ineficaz, que está no vermelho. Foi essa separação que a gente fez, para poder observar as respostas de acordo com o que tem impacto maior ou menor na eficácia das práticas de inovação. Essa pesquisa ela foi estruturada em 3 grandes blocos, um com olhar para a estrutura, outro para a dinâmica de relacionamento e o terceiro para insights de caminhos de evolução. E aí eu vou começar também prática a prática apresentando para vocês. Começando aqui pela estrutura. Opa, acho que tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar para a gente, agradeço. Falando então de estrutura, nós queríamos responder à pergunta: quais as características da estrutura organizacional de empresas efetivas em inovar? E para responder a essa pergunta, nós observamos 8 blocos de informação: formalização, foco, liderança, KPIs e metas, estruturas, organização, evolução e reporte. E aí vou passar item a item quais foram os resultados obtidos da pesquisa. Começando de formalização, então, como eu comentei, está aí as respostas organizadas por grupos, né? Quem tem a estrutura de inovação muito eficaz, regular ou pouco eficaz. E aí a gente observa que 93% das organizações percebidas como eficazes e muito eficazes em inovação têm uma estrutura formal para a governança do tema. Então, a barrinha verde ela é gritantemente maior, né, do que as demais. Já as organizações ineficazes ou pouco eficazes possuem uma estrutura formal só em 15% dos casos. Então, realmente, a formalização de uma governança é relevante para a eficácia do trabalho. O segundo de 8 tópicos é o foco. E aí a gente observa que 67% das organizações com estrutura organizacional muito eficaz equilibram foco em iniciativas de horizonte incremental, né, que seria horizonte 1, melhorias, quase que a melhoria contínua ali, e exploração de novas oportunidades, que é o que a gente chama horizonte 2 e 3. Então, também a barrinha verde é bem maior ali no olhar de observar a inovação de forma equilibrada nos diferentes horizontes. O que destoa bastante das organizações ineficazes, né, que a gente vê que não tem um foco claro, eles não têm clareza se está olhando melhoria de agora ou disrupção futura, então isso não está muito claro. Para as inovações de média eficiência, a gente tem o maior pico ali no trabalho de ganhos incrementais e melhorias contínuas, que seria o horizonte 1. Passando para o terceiro tópico, um olhar de liderança. E aí é também bastante explícito o impacto nas organizações eficazes de contar com uma liderança sênior ativamente presente e visível para falar de inovação, né? Então, 75% dos respondentes desse perfil tem ali a liderança sênior presente e ativa. Diferente de outras situações, né, na qual a liderança sênior não se envolve, né? Então, a última resposta ali da linha da estrutura vertical, que tem ali uma representação de organizações ineficazes. Tá? E aí, dentro do lugar onde a liderança acompanha organizacionalmente, está um pouco mais distribuído essa percepção. O quarto tópico, quando a gente fala de KPIs e metas, é também bem expressiva a diferença, né? Então, na vertical, a gente tem em cima organizações que têm metas quantitativas, então medem retorno sobre investimento, número de iniciativas implementadas, enfim. No meio, as metas qualitativas, então alguma coisa relacionada à cultura, engajamento, e embaixo não tenho meta nenhuma formalizada. E aí é gritante a diferença de quem está numa dinâmica eficaz, né, que é a barrinha verde, que a grande maioria ali também, 72%, tem metas quantitativas, né, e em oposto a gente tem as organizações ineficazes, que é a grande barrinha vermelha, que sequer tem meta quali ou quanti estabelecida. O quinto tópico observado foram as estruturas organizacionais. Então, o que a gente observa é que, independente da eficácia das organizações, existe uma pluralidade de estruturas organizacionais vigentes.
As mais presentes são estruturas de inovação corporativa e digital transformation, ambas com 16% dos respondentes citando essas estruturas. Processos de inovação aberta, 14%, e áreas de P&D, 13%. Aí tem outras estruturas também, como melhoria contínua, enfim. Mas não existe um padrão, né, que diferencie o tipo de estrutura mais adequado, né, em relação à eficácia ou ineficácia das organizações no tema. Então, existe uma pluralidade, mas não tem uma relação direta em relação ao valor agregado da inovação em função disso. O sexto tópico observado foi relacionado à organização, estrutura organizacional, muito pensando como aquela governança central estabelecida de inovação interage com outros times, né, com times multifuncionais ou com outros departamentos do negócio. O mais interessante aqui é que para as organizações eficazes, que é o segundo bloquinho ali da vertical, a predominância é de um trabalho integrado a equipes multifuncionais. Diferente de organizações ineficazes ou de média eficácia, que tem isso distribuído nas áreas. Então, a diferença entre você ter uma estrutura central integrada e uma estrutura simplesmente distribuída, que depois você corre atrás para centralizar a visão do todo, né? Essa é a principal diferença desses dois tópicos. O sétimo item desse olhar de estrutura está relacionado à evolução. Então, a gente perguntou para os respondentes o que aconteceu com as suas estruturas nos últimos 3 anos. E a gente observa que as estruturas mais eficazes, elas mantiveram o mesmo perfil de reporte, ou elas evoluíram, mudaram, se tornando mais distribuídas, então se tornando mais integrada a estruturas multidisciplinares. Por outro lado, as equipes, né, com menor eficácia, elas também mudaram, mas elas se tornaram mais centralizadas, elas se consolidaram, né? Então, essa é uma diferença nos últimos 3 anos dessas equipes. E por último, o oitavo tema aqui do tópico de estrutura, a gente olhou para reporte, né? Então, para quem esses times de inovação estão se reportando nas empresas. Não tem um padrão também, tanto as organizações eficazes quanto as menos eficazes, de certa maneira, prioritariamente se reportam ao CEO, à presidência, né? Então, tem um pouco mais de distribuição no caso das inovações maduras, que estão ali um pouco na TI, um pouco dentro de outras estruturas mais dedicadas, tá? Então, o oitavo tópico também não é muito relevante. E aí os principais takeaways, né, os resumo da ópera dentro desse primeiro tópico de estrutura de inovação, é que as organizações eficazes, esse é o slide da foto do print screen, tá, gente? Então já fica a dica aí. As organizações eficazes, elas têm uma estrutura formal para o tema, em 93% dos casos, enquanto as ineficazes têm uma estrutura formal só em 15% dos casos. As eficazes contam com um patrocínio ativo da alta liderança, em 75% dos casos, enquanto nas empresas ineficazes a liderança sênior é pouco envolvida. As empresas eficazes adotam KPIs e metas quantitativas, em 72% dos casos, enquanto em quase 70% dos casos as ineficazes não têm metas definidas. As organizações eficazes integram a inovação em times multifuncionais, já as ineficazes têm práticas fragmentadas e distribuídas. As organizações eficazes têm estruturas se distribuindo nos últimos anos, envolvendo mais equipes, e as ineficazes estão buscando se centralizar. Tá? Então, esse é o resumo do primeiro tópico ali de estrutura, e vou passar para o segundo, que são as dinâmicas de relacionamento. Tá? Dentro das dinâmicas de relacionamento, nós buscamos responder às perguntas: como as áreas de negócio se articulam com a estrutura de inovação? E o que fortalece ou enfraquece essa relação na prática? Para responder a isso, nós observamos 4 tópicos: cultura, a dinâmica de integração, o alinhamento e os impactos obtidos. Mantivemos o olhar para aqueles 3 grupos de organizações eficazes, de média eficácia e ineficácia. Então, começando aqui com a cultura, empresas de maior eficácia têm uma cultura organizacional de engajamento e de protagonismo, tá? Respectivamente 56% e 44% no tema de inovação.
Já as empresas onde a inovação é pouco eficaz ou ineficaz, elas estão vivenciando uma cultura neutra, né, isenta ali sobre o tema de inovação ou até avessa a esse tema, né? Então, aí em oposto, né, a gente tem avessa lá na vertical na primeira posição e protagonista na última. Então, é bastante claro o papel da cultura nessas dinâmicas. O segundo de quatro olhares que trouxemos para as dinâmicas de relacionamento está relacionada à integração com as áreas de negócio. E aqui a gente não observou uma relação direta nas práticas de integração com o negócio, considerando organizações eficazes ou ineficazes. O que a gente observa é que as práticas mais comuns em todas as organizações são a inovação captar ideias, demandas ou desafios das áreas de negócio, então isso está presente em 26% dos casos, e também a menos comum é a disponibilização de orçamento das áreas de negócio para implantar iniciativas de inovação. Isso acontece só em 6% dos casos. Outras práticas citadas aqui, né? Então, a gente tem a participação de pilotos, desenvolvimento de squads em comum, enfim. A terceiro olhar sobre as dinâmicas de relacionamento está pautado nas práticas existentes de alinhamento. E aí aqui a gente já tem uma dissonância maior, né, quando a gente avalia empresas eficazes e ineficazes. Então, vou até colocar uma canetinha aqui. Praticamente a maior parte das empresas ineficazes não tem uma dinâmica estruturada de relacionamento com as áreas, não tem rituais, não tem uma dinâmica estabelecida. Já as empresas de maior eficácia, o que elas fazem, né? Então, elas têm projetos de inovação gerenciadas por equipes compartilhadas entre inovação e negócio, rituais de reporte e acompanhamento periódico, um planejamento estratégico integrado com as áreas de negócios, então a inovação ali atendendo a estratégia da companhia, a estratégia do negócio, e não como uma estratégia à parte. Metas de performance e desempenho alinhadas com as metas das áreas, então está ali no PDR, né, no plano de desempenho. E as metodologias que são adotadas, elas são integradas e visíveis, né? Não é algo que precisa perguntar para alguém como é que operacionaliza, enfim, isso está conhecido e espalhado na empresa. E por último, quarto tópico, olhado para as dinâmicas de relacionamento e conexões, que são os impactos. Então, quais são os impactos percebidos, né, nas dinâmicas de relacionamento entre empresas de alta e de baixa eficácia, tá? Então, como pontos fortes nos impactos, os principais benefícios capturados por empresas com práticas de governança de alta eficácia e inovação são conseguir um alinhamento com a estratégia e ter disponibilidade de recursos para investimento, 14% dos casos. Já para empresas com baixa eficácia e inovação, os benefícios percebidos se focam muito no reforço da cultura de aprendizagem e de experimentação. Quando a gente fala em desafios e pontos fracos, como impactos, para as empresas com governança de alta eficácia, os principais desafios estão na velocidade de execução e em conseguir ter uma maior liberdade para testar e experimentar coisas. Para as empresas de baixa eficácia, os principais desafios estão na indisponibilidade de recursos para investimentos, falta de clareza sobre papéis e responsabilidades e sobre prioridades, e também falta de buy-in da alta liderança. Com isso, eu passo para o último pilar aqui da pesquisa, que são insights, né, para a evolução. E para isso, a gente perguntou, né, para os respondentes o que eles mudariam nas suas estruturas. E as organizações eficazes responderam que estabeleceriam esteiras diferentes para Horizonte 1 e Horizonte 2, 3, trariam membros chaves em squads, então, incluindo áreas nem sempre representadas, como suprimentos, controladoria. Eles melhorariam as práticas de governança usando inteligência artificial para tomada de decisão e facilitar os processos manuais. E eles consolidariam práticas de intraempreendedorismo com a práticas de captação de recursos de fomento. Então, ajudar a ter recursos incentivados aí para implantação de projetos internos. As empresas ineficazes estão olhando para formalizar uma estrutura e ter comitês, conquistar o apoio dos líderes,
conquistar mais investimento e desenvolver a cultura e o alinhamento interno. Aí a gente perguntou também para esses grupos quais são as mudanças previstas para os próximos 2 anos. E as organizações eficazes estão olhando para a adoção de inteligência artificial, para reforçar parcerias com universidades, para formatar fundos de investimentos para startups e orquestrar melhor a gestão de projetos de um portfólio. Por outro lado, as empresas ineficazes estão buscando nos próximos 2 anos melhorar a sua estrutura, automatizar, ter um maior alinhamento com o negócio e um amadurecimento cultural. Por fim, a última pergunta feita aqui para os respondentes de alta maturidade, aqui a gente não está olhando as respostas dos 2 grupos, mas o que os respondentes de alta maturidade ou de alta eficiência em inovação recomendam para quem está começando a estruturar suas estruturas de governança de inovação ou eventualmente reestruturando. E aí os 4 grandes conselhos são: comece pela cultura e não pela estrutura. Conecte a inovação ao negócio e à estratégia. Garanta o suporte da liderança e recursos adequados. E escolha parceiros certos, promovendo uma abordagem tanto top-down, né, da liderança para os times, quanto bottom-up, dos times que são ali inovadores por natureza, ou heroes da inovação, para cima, né, demonstrando aí as melhores práticas. Então, com isso, eu finalizo o capítulo aqui do benchmark. Esse tem o QR Code para download. Eu até vou pedir para o time colocar aqui no chat para vocês terem acesso ao relatório completo, com um pouco mais de detalhes sobre o que eu apresentei agora. E antes de fechar, 2 minutinhos para trazer algumas práticas bem-sucedidas de gestão da governança de inteligência artificial com IA, trazendo casos dos nossos clientes, né? Então, aqui estão alguns dos nossos clientes. Queria contar da Caixa Econômica, que usou a inteligência artificial para o processo de intraempreendedorismo com uma dinâmica de sandbox. A gente tem uma colaboradora aí da Caixa, a Poliana, trazendo que conseguiu acelerar muitos processos, reduzindo esforços em 3 a 4 vezes. E com isso a Caixa recebeu reconhecimentos interessantes, como Prêmio Inovativos, co-realizado pela Accenture, primeiro lugar na Revolução da Convergência. Está desatualizado esse slide, mas a Caixa foi em primeiro lugar no prêmio Agile Trends Gov na semana passada com esse case também. O segundo case é aqui com o Sebrae Minas. O desafio deles era orquestrar um ecossistema com governança, então trazer corporações para colocarem os seus desafios de maneira exposta, para que pudesse haver um matchmaking com fornecedores de tecnologia e inovação, esses fornecedores estabelecerem as suas propostas de solução para as corporações e depois fazer um encontro de negócios. Então, isso tudo foi guiado com a ajuda da IA, então reduzindo muito do esforço manual e permitindo uma governança rastreável e alinhada também. E aqui uma foto do evento que foi super bem sucedido. E o terceiro caso de sucesso que eu queria compartilhar é da Ambima, Associação do Mercado de Capitais. A gente tinha alguns inscritos da Ambima, não sei se eles estão aqui presentes, mas está no nosso LinkedIn um vídeo do Luiz também, que esteve conosco no último evento presencial, agora recentemente. O desafio da Ambima era identificar, dentre os seus associados, que são grandes bancos ou pequenas boutiques de gestão de fundos, quais eram os desafios de uso de inteligência artificial e poder priorizar os desafios mais aderentes a um benefício coletivo. Então, isso foi totalmente guiado por inteligência artificial e nós conseguimos implementar, entre 4 projetos priorizados, um protótipo em tempo recorde, contratando um ICT, né, que é o Instituto Dourado. E aí o protótipo é o oráculo regulatório, que traz ajuda regulatória sobre o mercado de capitais para todos os associados. Isso se tornou o primeiro produto do COE, do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Ambima, na sequência. Então, são casos em que a governança se mostra protagonista, né? Você tem uma prática guiada, orientada, confiável, para conseguir resultados de valor. Então, essencialmente, a gente acredita que não dá para ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Esse é o nosso convite para vocês estarem conosco nessa jornada de evolução. E antes de eu passar a bola para os nossos painelistas, prometo que é meu último slide aqui, eu deixo um convite para vocês participarem com a Match IT de uma iniciativa social de impacto. Todos os anos nós realizamos uma ação social conectada à iniciativa global Pledge 1%, pela qual nós doamos 1% do nosso tempo. E nesse ano escolhemos o Instituto Saber Social, que é uma ONG da região de Sumaré, São Paulo, que apoia mais de 240 crianças e adolescentes, mais de 40 idosos,
em práticas de integração social. O objetivo do Instituto é conseguir construir uma nova sede, porque hoje eles pagam aluguel, isso consome, né, os recursos que poderiam ser melhor alocados. Eles já têm um terreno e estão buscando aí doações para conseguir contratar o projeto arquitetônico. Então, a gente tem uma meta de ajudá-los a conquistar R$ 40 mil para esse projeto. Então, aí no QR Code tem mais informações sobre a instituição e depois também a gente vai mandar essas informações para vocês. Ah, legal, Francisco. Obrigada. Espero que a gente possa junto fazer a diferença aqui para essas pessoas. E para não tomar mais o tempo de vocês, eu apresento aqui os painelistas, Clara, Keila, Sebastião, e deixo a palavra com a Clara para dar continuidade. Obrigada, Rose. Bom, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Acho que a explicação da Rose foi super rica, né? A gente trazer os principais dados aí para fundamentar também esse debate. E aí, para começar, eu queria justamente pedir para os nossos palestrantes de hoje, que ele e Sebastião, que eles se apresentem, mas que também já contem um pouquinho, de forma breve, sobre a empresa que eles aqui estão representando e como é que a inovação já está inserida na estratégia de negócio, tanto da Linea quanto da WEG. Fiquem à vontade para escolher quem vai começar. Sim. Você quer começar, Sebastião? Pode ser, mas prioridade para as mulheres, mas posso começar também, sem problema. Bom dia a todos. Bom, eu sou o Sebastião Nau, atualmente sou gerente de gestão da inovação tecnológica da WEG, mas toda a minha experiência na WEG foi na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, já dá para perceber que inovação na WEG é tratada muito no sentido de inovação tecnológica, inovação baseada em pesquisa, desenvolvimento, em estrutura laboratorial, em pessoas com perfil para inovação, em conhecimento, né? Então, a gente tem um foco muito grande de inovação nesse sentido, mas também temos várias outras inovações na WEG. Bom, eu estou na WEG agora em outubro, eu vou fazer 40 anos de WEG, então entrei no jardim de infância da WEG, né? 40 anos já que faço agora em outubro. Me formei em engenharia elétrica na UFSC, em Santa Catarina, em Florianópolis, e logo após a minha formatura, então, eu fui trabalhar na WEG, e depois, trabalhando na WEG, eu fiz o mestrado e o doutorado também em engenharia elétrica, mas trabalhando, não saí para fazer o mestrado. Tinha, na verdade, um dia por semana para poder me dedicar ao mestrado e ao doutorado, mas foi a oportunidade de fazer dessa forma. Quando eu entrei na WEG em 85, a WEG tinha 3.600 colaboradores. Hoje a WEG tem um pouco mais de 47 mil. Tá? Então, um crescimento bastante grande da empresa. E recebemos a notícia na semana passada que agora nós somos líderes de mercado em motores de baixa tensão. Então, a WEG agora é o principal player de mercado, é que tem o maior market share mundial de motores de baixa tensão. Esse era um objetivo que a gente perseguia para atingi-lo em 2030 e conseguimos atingi-lo agora em 2025. Então, uma conquista bem relevante para a WEG. E a gente acredita que a inovação foi também responsável por isso, né? Não é a única responsável, sem dúvida, mas a gente acredita que inovação é para dar resultado para a empresa, para manter a empresa competitiva, para abrir novas oportunidades de negócios, de mercado, e é por meio da inovação que a gente está conseguindo manter-se competitivo. Então, a WEG, só falando mais um pouquinho, né? A WEG tem 7 unidades de negócios. Normalmente se pensa na WEG apenas como motor elétrico, mas isso representa 30% da WEG. Nós temos vários outros produtos, todos ligados à geração, transmissão e distribuição e utilização de energia elétrica. Então, nós temos desde geradores eólicos, sistemas solares fotovoltaicos, até interruptores, tomadas, enfim, todos os produtos para controle, comando e proteção de máquinas elétricas, e temos até uma fábrica de tintas, vernizes, esmaltes, enfim, que são utilizados nos nossos produtos e também são vendidos no mercado. Tá? Então, de um modo geral,
uma breve introdução do que é a WEG. A WEG fica, a sede da WEG é em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, uma cidade de 190 mil habitantes, entre Joinville e Blumenau, e estamos presentes em 27 países, 4 continentes, temos uma operação forte no exterior, e hoje os nossos produtos eles estão assim distribuídos. 56% do nosso faturamento é com o mercado externo e 44% com o mercado interno. Então, nós produzimos muito aqui e exportamos, somado com o que é produzido lá fora, isso representa 56%. Então, o mercado externo é muito importante, mas o mercado interno ainda também é muito importante. 44% é muito relevante, né? Mas como nós estamos presentes em muitos países, então as dinâmicas aqui dentro da empresa, elas mudaram um pouco. Por exemplo, hoje, a maior parte das reuniões da WEG são realizadas em inglês, apesar da WEG ser uma empresa absolutamente brasileira. Acho que é importante dar essa ênfase, porque algumas pessoas podem pensar que a WEG não é brasileira, mas a WEG é absolutamente brasileira. Nasceu pequena, muito pequena, em 1961, com um capital equivalente a 3 Fuscas. Isso foi o tamanho da WEG quando ela começou. E é uma empresa, vou repetir, absolutamente brasileira, uma multinacional brasileira, tá bom? Bom dia a todos. Meu nome é Keila. Estou, né, como diretora de inovação e indústria na Aline Alimentos. Sou engenheira de alimentos. Exerço a profissão da engenharia de alimentos na indústria há uns 27 anos. Já estive três fases profissionais da minha vida trabalhando na linha. Então, já trabalhei na parte de produção, na parte de pesquisa e desenvolvimento, regulatórios. Hoje abarco as áreas também de manutenção, qualidade, toda a área técnica da linha. E a Linha, ela é uma empresa relativamente jovem, né, com 23 anos, é brasileira, e a gente tem um propósito. A Linha, ela entrou no mercado trazendo uma nova substância, que era a sucralose, para o mercado de adoçantes. Então, a gente até é mais conhecido a gente fala a gotinha, que é a embalagem icônica da Linha, e dali ela já inovou. Ela trouxe de cara uma nova substância que não existia no mercado e depois trouxe uma embalagem também referência que foi pensada para poder melhorar a experiência do consumidor. Depois a linha viu que tinha oportunidade para expandir todo esse know-how de sabor num portfólio de produtos, onde ela conseguisse passar para os seus consumidores todo o sabor, ao mesmo tempo com a segurança, né? Porque um diabético ele não pode consumir o açúcar. Então, viu ali uma oportunidade, eu acho que já tem muito a ligação com inovação. Inovação, ela tem um propósito, ela resolve algum problema, ela é uma solução para alguém. E dali a gente já viu que tinha oportunidade de ampliar nessa solução de trazer alimentos saudáveis, saborosos e seguros, que é inclusive o nosso tripé da inovação, quando a gente fala de produtos. E pensando nessa solução, a linha também expandiu. Hoje a gente tem, com os lançamentos desse ano, em torno de 140 unidades de vendas, né, SKUs, que são produtos que a gente oferta para os nossos consumidores em diversas categorias, mais de 20 categorias diferentes a linha atua. E por que não a gente trazer também alimentos que não têm adição de açúcar e que são proteicos, que vão auxiliar ali na qualidade de vida através da alimentação? Então, aqui tentando resumir para vocês um pouco sobre a linha e sobre o nosso papel aí na hora da gente trazer todas essas inovações, engajar todo o time. A sede fica em Anápolis, né, onde a gente tem a nossa fábrica, a gente também atua com parceiros e temos o centro de desenvolvimento próprio e de assuntos regulatórios, que no nosso caso é fundamental a gente ter um super apoio de regulatórios para que a gente possa performar bem ali com as inovações.
Obrigada, Sebastião. Obrigada, Keila, pela essa primeira apresentação de vocês, da empresa e do que vocês já têm para contar para a gente sobre a inovação no dia a dia empresarial. Queria, então, encaminhar para as perguntas um pouco mais técnicas, pensando no tema, né, de governança da inovação. A pesquisa que a Rose apresentou para a gente agorinha mostra que as empresas que são mais efetivas, mais eficientes no processo de inovação têm esse tema diretamente integrado na estratégia de negócio. Então, como vocês veem isso no dia a dia de vocês, na prática, dentro da linha e dentro da VEG? Quer começar, Keila? Pode ser. Tá bom. Eu penso assim, em relação à inovação, ela tem esse papel estratégico, né? Recentemente eu concluí a minha especialização na Unicamp em gestão tecnológica e o professor Rui, né? Rui Quadros, com muito carinho, ele falava para a gente, inovação são mais e melhores notas fiscais. Então eu acho que já começa por aí. Por quê? É, a inovação, ela depende, a gente tem que ter uma estratégia, mas depende muito da cultura, né? E essa cultura, a gente precisa ter clareza dos nossos objetivos e, ao mesmo tempo, eles têm que ser objetivos compartilhados. Senão, a gente não vive aquilo que sai da boca e fica vazio e se perde. Então, a inovação, ela tem esse papel estratégico na companhia, né? E também é fundamental a gente entender que uma boa inovação, uma boa solução, ela vai precisar de disciplinas, de várias disciplinas, né? Então, a multiplicidade aqui de disciplinas, e aí também já fala um pouquinho do que a gente tem que expandir, e a gente precisa agregar todos os times que a gente tem. Né, na hora de construir aquilo, na hora de viabilizar aquilo, às vezes eu sei o que eu quero, mas como eu faço? Então, esse passo a passo, ter essa estrutura de como a gente faz isso vai fazer toda a diferença, e aqui não tem certo ou errado, não tem uma fórmula de bolo que funciona para um sistema, às vezes para outro ele pode ser mais simplificado, ele vai ser um pouco mais complexo e tá tudo tranquilo, a gente só precisa entender que contexto a gente está inserido e como que a gente conecta todas esses organismos que a gente tem ali dentro de uma empresa. Bom, na VEG o que eu posso falar é o seguinte, eu falei antes que nós tratamos de inovação no sentido mais de inovação tecnológica, mas claro, não é só isso. Nós temos basicamente 3 programas diferentes relacionados à inovação. Um programa que nós chamamos de Programa de Desenvolvimento Tecnológico, que são os projetos mais de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos um programa, nós chamamos de WINS, VEG Innovation System, que são aqueles projetos que não aparecem de maneira formal, não são aqueles projetos planejados, são aqueles projetos que, na verdade, acontecem mais espontaneamente, aquelas ideias que surgem em qualquer tempo e que a gente não estava capturando isso com a velocidade necessária. Então, nós criamos há 3 anos esse programa novo, justamente para dar voz a quem gostaria de participar, de sugerir temas inovadores e nem sempre tinha oportunidade, e, claro, para capturar essas boas ideias e torná-las projetos de inovação. E temos também um programa muito grande que envolve aí todas as áreas da empresa, tanto o pessoal fabril quanto o pessoal de escritório, enfim, todas as áreas realmente, em projetos mais voltados à melhoria contínua. Aí sim são aquelas inovações bem incrementais que todo mundo participa. Talvez algumas delas a gente nem possa dizer que é inovação, são ah, metas um pouco mais simples, mas simples é relativo, né? Depende muito do ambiente, de quem está executando aquela atividade, né? Mas para os diversos ambientes da VEG, isso é muito significativo, porque é uma maneira de melhorar o ambiente, melhorar o processo, automatizar diversos processos, tá? Isso fica no âmbito de cada departamento da empresa. Tem uma coordenação central, mas são executados em cada departamento. Então, nós temos, repetindo, 3 programas diferentes, um mais voltado às atividades de P&D, um mais voltado aos assuntos disruptivos, ideias inovadoras, novos modelos de negócio, coisas muito diferentes do que a gente faz no dia a dia, e um mais voltado à melhoria contínua, incremental, coisas do dia a dia, tá?
E inovação na VEG começou, na verdade, em 1978, quando foi criado um departamento de pesquisa e desenvolvimento, e depois, em 80, já foi criado um centro tecnológico. Naquela época, o objetivo era muito mais documentar, organizar o conhecimento que já estava na empresa, conhecimento normalmente vindo por meio de consultores, contratação de tecnologia naquela época. Então, esse conhecimento, para não se perder, foi criada uma estrutura para documentar todo esse conhecimento e compartilhar esse conhecimento com as áreas, de modo a perpetuar esse conhecimento, né, e não se deixar perder. E inovação na VEG, naquela época a gente falava inovação, falava-se tecnologia, começou dessa forma, com o objetivo de documentar a tecnologia. Isso foi evoluindo para projetos de P&D, para a criação de laboratórios, para a criação de equipes específicas, até isso que nós temos hoje. Então, foi um caminho sempre crescente, transformando o que no passado era a documentação de um conhecimento vindo de fora, para hoje a produção de próprio conhecimento dentro da empresa. Legal, eu acho que vocês já começaram a endereçar o que eu ia perguntar na sequência, que é justamente essa questão da inovação ser distribuída, não ser isolada, não ser cilada dentro de uma área empresarial. Então, como é que é essa estrutura? Se vocês puderem entrar um pouquinho mais, como é que é a estrutura de governança da inovação hoje nas instituições que vocês colaboram? Tem algum comitê? Tem pessoas com papéis específicos? A Keila, acho que é uma pessoa com papel específico, com chapéus de diretoria de inovação. Mas como é que funciona essa governança? É de forma mais distribuída? Como é que a gente garante que todo mundo esteja dentro desse barco? Muito bem. Sim, né? No nosso caso, a ideia ela pode vir de qualquer lugar. Então, a gente tem um sistema para captar as ideias internamente. E também a gente estimula de tempos em tempos, a gente chama de innovations, que a gente faz com parceiros, sejam fornecedores de materiais, de matérias-primas, ou até mesmo nós também utilizamos os nossos parceiros que produzem produtos para a linha, né? Então, a gente criou um ecossistema onde a gente tria essas ideias. Após triar essas ideias, a gente faz as avaliações em times multidisciplinares, então vem marketing, vem financeiro, a parte de produção, regulatórios, o próprio P&D, né, que está ali na base, muitas vezes encabeçando isso, trazendo como o tutor tanto do processo quanto dos projetos, mesmo que a gente tenha outros donos de projetos que puxaram a fila. Então, a gente deixa essas tutorias dentro de P&D para trazer, primeiro, a gente classifica essas ideias e dali existem avaliações específicas da ideia, mercado, e também da potência aliada com a estratégia de crescimento da empresa. O que a empresa se propõe a fazer? Quais são os valores da linha para os consumidores? Essa ideia, que a gente está recebendo ela aqui, ela alavanca esse crescimento, ela está alinhada com a estratégia ou não, né? Então, a gente tem toda essa análise para a gente fazer ali o nosso funil de inovação. A partir desse funil, a gente começa a trabalhar as fases de desenvolvimento, viabilidade, aí passou pela fase da viabilidade, a gente tem o lançamento e depois o pós-lançamento, que a gente acompanha por mais de 12 meses, para a gente garantir que aquilo realmente está tendo tudo que a gente planejou para aquele produto, realmente eu estou executando da forma como foi planejado, eu preciso fazer alguma correção de rota, eu preciso dar algum apoio adicional para garantir que realmente esse lançamento vai atingir a potência do que foi previsto para ele no planejamento, e sim, a gente tem comitês que eles vão abordar, a gente traz as diretorias, né? Então, tem diretoria de marketing e estratégia, diretoria comercial, financeiro, a diretoria técnica com a parte de inovação, mais alguns gestores chaves do processo, então, e até analistas, dependendo, a gente traz também analistas para esse comitê, para a gente poder
tanto fazer as ponderações e as avaliações durante o fluxo desse processo que eu mencionei aqui, então a gente vai ter entregáveis para a gente saber, vai, não vai, ou precisa ajustar, não é bem com. A gente aprendeu aqui que não é bem conforme a gente imaginava no começo, a hipótese ela não se confirmou, então o que a gente vai fazer, né? E aí a gente traz essas pessoas, vai fazendo fases, etapas, para a gente conseguir ganhar celeridade, né? Tem um papel fundamental quando a gente traz todo mundo. Inovação também precisa. Aí o Sebastião pode até falar, porque ele tem mais profundo isso, mas também precisa, às vezes, de patente, contratos, e aí tem que ter jurídico, e aí trazer todo mundo junto ali para fazer fóruns específicos vai agilizar, vai ajudar ali no tempo de entrega. Então, basicamente, é isso aqui que a gente desenhou na linha, e repito, não tem certo ou errado. Aqui que seja uma inspiração, porque cada ecossistema tem uma demanda diferente. Claro, eu vou tentar resumir, tá? Mas acho que é importante primeiro falar que a estrutura organizacional da VEG, ela é bem enxuta. Nós temos diretoria, departamento e seção, tá? Por que que é importante dizer isso? Porque aquele programa de desenvolvimento tecnológico que eu falei, ele se consolida no âmbito de cada departamento. Ou seja, nós temos uma plataforma, cada departamento, em janeiro, tem que implantar nessa plataforma os seus projetos de pesquisa e desenvolvimento que serão realizados naquele ano. É um programa de base anual. Não quer dizer que cada projeto tem que durar um ano, obviamente não. Os projetos de 3, 4 anos, eles são programados a cada ano as etapas daquele ano, tá? Então, mas é um programa que é controlado, que é avaliado anualmente. Então, todos os departamentos e todas as unidades do Grupo VEG têm a obrigação de implantar projetos de P&D. E é uma obrigação. Até as áreas de produção têm que encaminhar algum projeto, né? A diretoria aprova esse projeto como um todo e, uma vez aprovado, retorna então para as áreas para serem executados, com equipe de trabalho, com cronograma, enfim, com todos os detalhes necessários para começar aquele projeto. Então, é um programa muito formatado, muito organizado, já faz parte da nossa cultura. Cada unidade tem liberdade de colocar os seus projetos, tá? Mas é a direção geral da empresa, corporativamente, que aprova todo o programa, tá? O outro programa é o VEG Innovation System, que é mais disruptivo. Esse a gente vem passando por algumas adaptações, algumas modificações. Por exemplo, no começo nós criamos uma plataforma onde cada pessoa da VEG poderia inserir ali a sua ideia. E aí a gente percebeu que não funciona muito bem assim. Funciona melhor no nosso caso, é a nossa cultura, funciona melhor quando a gente realiza algum evento tipo hackathon, e a gente motiva muito para isso, e as pessoas, então, nesse momento, tá, elas são, então, provocadas a darem sugestões, tá? E aí, então, a resolver um problema. Veja, a gente não gosta de trabalhar muito com ideias, não é questão de ter uma ideia, é a questão de resolver um problema. Qual é o problema real que deve ser resolvido? E não uma ideia genérica qualquer que vai ser trabalhada muitas vezes sem ter um respaldo depois no mercado, que muitas vezes o mercado não quer aquilo, ou mesmo que não resolve um problema interno. Então a gente trabalha muito qual é o problema a ser resolvido. E aí nós percebemos que não é qualquer pessoa que tem um perfil para trabalhar com isso. Então a gente já mapeou quais são as pessoas que têm um perfil mais para inovação, inovação disruptiva, e aí a gente convida prioritariamente essas pessoas, mas a gente não exclui outras também. Todo mundo pode se inscrever, mas há um tipo de seleção para participar do evento, porque muitas vezes a gente também não pode deixar de lado pessoas que a gente não conhece, a VEG é grande, então a gente não conhece muitas pessoas, e essas pessoas têm que ter a possibilidade de participar, então elas se inscrevem também, mas elas têm que justificar por que que elas deveriam participar e qual é a contribuição delas. E aí a gente seleciona em torno de 60 pessoas para cada evento, por exemplo, 60, 50, 70, depende do evento, e ali, em alguns dias, a gente trabalha a metodologia, trabalha todas as ideias, né, a solução de problemas que eles estão apontando, e saímos dali, então, com temas que são aprovados perante uma banca formada por diretores e
e gerentes, e dali se transforma depois num projeto, tá? E o terceiro programa, que é aquele mais de inovação incremental, nós temos uma estrutura para fazer a gestão de todo esse programa. Também é um programa que todos os departamentos e todas as unidades devem participar, com metas muito específicas. Por exemplo, nós temos uma meta de pelo menos realizar 2 kaizens por colaborador em cada departamento. Então, essa é uma meta que todo departamento tem, e temos que ter o engajamento de 100% das pessoas do departamento. Então, todas as pessoas do departamento têm que ter pelo menos um projeto Kaizen implantado no sistema, né? Um projeto de melhoria contínua, tá? E na VEG, tudo funciona por comissões ou comitês. Nós temos comissão e comitê para tudo. Então, um programa de desenvolvimento tecnológico, ele antes de ser aprovado pela diretoria, ele é encaminhado para uma comissão e aprovado na comissão. Um projeto de P&D, ele vai ser antes encaminhado para um comitê ou comissão. Comissão, para nós, é formada mais por gerentes e alguns diretores. Comitê é formado mais por diretores e alguns gerentes. Essa é a diferença básica. Nós temos um comitê, por exemplo, para a gestão da inovação, para que a gente tenha o mesmo procedimento em todas as unidades. A gente discute assuntos transversais, assuntos que são de interesse de todas as unidades relativas à gestão da inovação. Nós temos um comitê científico e tecnológico para buscar novas oportunidades e pensar temas para daqui a 4, 5, 6, 7 anos. Então, nós temos vários tipos de comitê para trabalhar com inovação. E não consigo explicar tudo agora, nesse pouco tempo, mas a nossa governança é muito baseada na aprovação dos temas por comissões, por comitês, antes de chegar à apreciação da diretoria. A diretoria normalmente aprova 98% dos temas aprovados nos comitês, tá? Então, é mais um referendo do que uma aprovação, tá? Então, assim que mais ou menos funciona na VEG, tá? Legal, obrigada. Eu acho que vocês já compartilharam aqui bastante alguns desafios enfrentados internamente quando a gente fala sobre a implantação da governança para a inovação. Também elencaram a necessidade da gente estar sempre atualizando esse processo, visitando. Mas acho que é super importante perguntar também como lidar com os desafios externos que aparecem no dia a dia do processo inovativo. Então, por exemplo, agora a gente está passando por um momento de impacto tarifário, algumas seguranças jurídicas. Como é que vocês veem a governança para ajudar a mitigar justamente esses riscos macroeconômicos ou regulatórios? Posso começar então? Desse? Muito bem. Eu acho que a palavra-chave aí é flexibilidade, tá? Porque quando a situação muda, a gente tem que ter a flexibilidade para mudar os projetos. Por exemplo, na época da pandemia, nós mudamos rapidamente os nossos projetos para nos adaptarmos às necessidades de mercado. Ou seja, não que a gente vá abandonar aqueles projetos que são importantes que havíamos começado, mas a gente deixa eles de lado um pouco e utilizamos a nossa força de trabalho para direcionar para outros projetos. Foi assim que a gente conseguiu produzir respiradores naquela época em poucos meses, né? Para atender uma demanda e também para fazer um trabalho social, essa foi a verdade, né? Que não é um produto nosso, não continuamos com esse produto, foi apenas naquele momento emergencial. Agora, por exemplo, nós estamos sofrendo com o tarifaço aí do Trump, né? Porque os nossos produtos, uma parte é exportada para os Estados Unidos e eles não ficaram de fora, nós estamos sendo tarifados aí. Então, a gente já está pensando em maneiras de quais produtos deveremos desenvolver em quais unidades nossas do exterior, por exemplo, o que nós temos de capacidade de produção no México e produzir no México para vender para os Estados Unidos com a tarifa mais baixa, ou produzir em outros países e vender para os Estados Unidos com a tarifa mais baixa. Isso exige adaptações, porque as fábricas nem sempre são exatamente as mesmas, né? Então, tem todo um trabalho forte agora de pensar em como desenvolver ou adaptar os produtos atuais para serem produzidos em outros sites que não sejam no Brasil, né? Isso, de certo modo, é uma pena, né? Porque deixar de produzir no Brasil traz consequências aqui para os brasileiros, sem dúvida. Mas é a maneira também da empresa se manter competitiva, tá? Então, estamos já discutindo muito esses assuntos.
Outra estratégia também, Clara, é a gente desenvolver produtos mundiais, ou seja, produtos que podem ser fabricados em qualquer lugar, tanto na China, quanto na Índia, quanto na Alemanha, na Turquia, México, enfim, produtos que podem ser produzidos com a capacidade local dessas nossas fábricas. Então, é uma maneira também de ter essa flexibilidade, tá? Mas, repito, a palavra-chave é flexibilidade, é ter digamos assim, a clareza de que não se pode morrer com um planejamento estratégico rígido, que a gente não pode pensar que aquilo que foi pensado, planejado, não pode, não deva ser mudado, deve ser mudado e deve ser adaptado à realidade. Planejamento estratégico para nós sempre é algo que pode ser mudado. A gente tem que avaliar isso com frequência e se a situação exige que seja mudado, tem que mudar e mudar rapidamente. Não se pode morrer abraçado com um planejamento estratégico que não vale mais, tá? Obrigada, Sebastião. Keila, queria que você complementasse também trazendo o ponto de vista de como fazer essa mudança de forma rápida, né? Essa velocidade de resposta, mas garantindo que vamos ter segurança no processo e levar em consideração, né, sempre as melhores práticas. Eu penso assim, quando a gente fala de inovação, ela já vem justamente para a gente superar algum problema. A gente precisa mudar porque o caminho que a gente está seguindo não supera alguma dificuldade. E aí, pensando nessa questão de mercado, e da agilidade, então vou muito na linha, assim, o que o Sebastião falou é fato, a gente precisa ter flexibilidade. Então, esse mindset da abertura à mudança, do aprendizado rápido, mas eu também pauto tudo isso na questão da multidisciplinaridade. Vamos lá. Vocês já observaram como que, às vezes, se você tem uma pessoa que ela é muito especialista, mesmo as pessoas de P&D, tá? Que são desafiadas todo dia a pensar fora da caixa. Mas vocês já pararam para pensar que as pessoas que elas estão envolvidas muito numa determinada atividade, elas ficam condicionadas a seguir sempre aquele caminho? Então, assim, recentemente a gente passou aí na indústria da alimentação a parte da mudança de rotulagem, né? Já tem alguns anos, mas a gente começou a trabalhar bem antes e depois na linha a gente conseguiu construir isso de uma maneira que a gente viu vantagem, foi uma oportunidade da gente melhorar, deu um trabalhão danado, graças a Deus que tem trabalho, para isso a gente serve, a gente está lá para poder apoiar, mas trazer outras pessoas de outras áreas e dar o foco, olha, a gente tem esse problema para resolver. E aí trazer todas essas mentes juntas vai nos ajudar a ter ali, a enriquecer esse processo na hora da gente pensar coisas que a gente não considerava. E também na hora da gente manter o compliance, porque eu não posso vir com uma coisa que às vezes não aquilo não está pautado pelo caminho da legalidade. Então, eu preciso construir soluções viáveis, né? Técnicas, econômicas, jurídicas. E aí, nada melhor do que essa multidisciplinaridade para ajudar a gente a construir e superar esses desafios. E outra coisa é monitorar tendências. Porque quando você começa a monitorar tendências, seja lá do que você se propõe a fazer, você já começa a antever coisas que você fala, caramba, vai mudar isso lá na frente. Então, vamos pegar aqui do nosso exemplo, comportamento relacionado à parte alimentar, né? Então, no passado, o consumidor nem lia rótulo. Depois ele passou a ler rótulo. Depois ele passou a ver, pera lá, cadê? O que vai ajudar na minha imunidade? Pandemia, né? Imunidade. Acabou a pandemia, ele entendeu que ele precisa melhorar a qualidade de vida. Então, aqui, olha quanta coisa mudou de comportamento em pouquíssimo tempo, se a gente for monitorar a tendência das pessoas. Então, prática de exercício, a prática de trazer ali um comportamento mais positivo que melhora a saúde mental, né? A gente está falando muito disso. Recentemente a gente teve NR1 aí, que ela vem para usar, para olhar para esse caminho da parte da saúde mental. E saúde mental todo dia, toda hora. Não dá para. Eu vou para o trabalho, eu tenho um trabalho estressante, um trabalho que não me dá saúde mental. Depois que eu sair, eu vou pensar na minha saúde mental. Não, a gente precisa mudar todo essa conjuntura, né? E promover isso no dia a dia.
Então, isso reflete na forma como a gente faz as coisas, na forma como a gente vê as coisas, e nada melhor do que trazer essa multidisciplinaridade para ajudar a gente a pensar nessa solução. Muito obrigada. A gente já está no nosso tempo limite, mas quero pedir licença à nossa audiência para passar 2 minutinhos para que vocês possam trazer suas considerações finais, brevemente, e trazer uma recomendação prática para empresas que estão iniciando nessa jornada da inovação. O que seria assim, crucial que eles soubessem, ou qual é o guia que vocês gostariam de dar? Bom, em primeiro lugar, obrigado, claro, obrigado, Rose, pelo convite. Muito bacana, legal estar conversando com vocês sobre inovação. A partir da pesquisa, do resultado da pesquisa que a Rose mostrou, eu gostaria de fazer então duas sugestões, Clara. Duas recomendações, enfim, cada um tem que avaliar se isso serve para a sua empresa ou não, mas acho que é importante para quem está começando. Primeiro é que o apoio da alta liderança é fundamental. Se você trabalha com inovação e precisa fazer algum investimento, porque inovação não é ao acaso, inovação você precisa de algum tipo de investimento, ou em equipamentos, ou em pessoas, se não tiver o apoio da alta direção, você não consegue nem contratar pessoas, nem investir em equipamento. Então, tem que ter o apoio da alta liderança, e a alta liderança tem que entender que inovação é para dar resultado. Como já foi falado aqui, é para ter nota fiscal, é para produzir mais notas fiscais, tá? E a alta liderança tem que acreditar nisso. Nem sempre os projetos vão ser sucesso, todos eles. Alguns vão ser fracasso, mas os projetos que são sucesso, eles vão superar em faturamento e vão pagar aqueles que não deram resultado, tá? Então, no total, o resultado é positivo. Mas alguns projetos não vão ser sucesso, a gente tem que entender que o erro faz parte também, e temos que aprender rapidamente com os erros, tá? Então, primeira recomendação, busquem, convencem a alta liderança da empresa que inovação é importante. Segundo, se estão começando, tá, não comecem criando uma estrutura. Comecem observando dentro da empresa, pesquisando dentro da empresa, onde estão as necessidades de aperfeiçoamento, onde estão as necessidades de desenvolver novos produtos, novos processos, aperfeiçoar os procedimentos que existem, e aí, tendo uma carteira de trabalho, ou seja, uma carteira de projetos de P&D, vocês aos poucos vão criando estrutura. Porque se chegarem com uma proposta muito ousada para a alta liderança da empresa, há uma grande chance de ele dizer não. Mas se começarem com projetos reais, concretos, mostrando resultados no dia a dia, em pouco tempo essa estrutura vai crescer e vai se consolidar. Então, a minha recomendação, assim como quem tem um pouco mais de experiência, é comecem resolvendo os problemas dentro da empresa e desenvolvendo projetos de inovação dentro da empresa numa pequena quantidade, com um grupo pequeno de pessoas. E depois esse assunto vai certamente escalar, tá? Fantástico, realmente o Sebastião resumiu super bem aí. E eu começaria, cada um analisando qual o papel que a inovação tem no contexto daquela empresa que a pessoa que está encabeçando isso e que vai construir isso junto com o time, sempre em equipe, né? Então, qual que é o papel? O que que a inovação resolve para essa empresa? Como ela apoia a estratégia da empresa? A partir desse momento, vai ter o apoio da alta liderança, porque vai fazer sentido. Ali a gente tem objetivos, tem clareza e tem também valores, objetivos compartilhados, né? Feito isso, a gente foca no desenvolvimento da cultura, né? Uma coisa também que eu não deixaria para trás é trazer a tecnologia, por mais simples que seja. Hoje a gente tem tantas possibilidades. Trazer a tecnologia para o jogo vai ajudar a gente a simplificar. Houve momentos aonde, se eu não tivesse a tecnologia, eu ia precisar de mais recurso financeiro para conseguir. E com a tecnologia a gente conseguiu viabilizar de uma maneira mais simplificada e mais barata, né? Então, também pensar nessas possibilidades, principalmente para quem tem poucos recursos. E ali, ter uma comunicação transparente e observar como que isso funciona. Realmente, pensar nos perfis, observar os perfis, quem são os apoiadores dessa estratégia aqui dentro e ganhando força. E como que a gente ganha força? Começa com algo, exercita aquilo, algo que é relevante, não importa o tamanho, exercita aquilo
e deu certo, aquilo vai fortalecer outros, mas vale priorizar e fazer um que é um case de sucesso do que abrir várias frentes, cria um processo gigantesco, e aí traz várias frentes que não consegue depois cumprir com aquilo. Então, priorize, escolha as batalhas, traga aquilo, esse engajamento, trazendo as pessoas e reconheça. Deu certo, reconheça, faça as pessoas entender e gostar daquilo, querer mais daquilo, né? Pegar ali, ser picado pelo bichinho da inovação. Porque aquilo trazendo valor, as pessoas vão começar a entender. Peraí, não é só produto, isso pode ser processo, isso pode ser o modo como eu produzo determinada coisa. Se eu trouxer uma inovação aqui, eu posso melhorar e trazer benefício para todo mundo. Então, eu aconselharia isso, né? Ah, e o Pessoal, erro, muito gente. O erro, pode perdão, falar, Pedro. o erro, ele é parte do processo, tá? Então, assim, o erro, ele gera aprendizados. Não deixe, todo encerramento de projeto, a gente faz lá um ciclo com todo o time de lições aprendidas. O que que a gente aprendeu aqui com esse projeto? Por quê? Porque isso já é input para a gente fazer melhor no próximo. Fazer com menos recurso de tempo, às vezes de pessoa. Então, o erro, ele é fundamental, ele é a alavanca do nosso aprendizado, tá? Gente, muito obrigada. Como a Rose mencionou aqui no chat, a gente acabou sem tempo para as perguntas, mas vocês podem enviá-las através do formulário da pesquisa de satisfação, que a gente vai mandar por e-mail. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui agora, quem acompanhou a gente teve que ir embora. Queria agradecer especialmente a Match IT e a Grande Thornton pela co-realização desse webinar e a ABS como apoio institucional, e também, obviamente, os nossos palestrantes Keila e Sebastião, assim como a Línia e a Véi, cederam o tempo deles para que eles aqui hoje contribuíssem nesse debate. Então, muito obrigada a todos e até a próxima. Muito obrigado. Muito Tchau para obrigada. vocês. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada.